Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 21. O tema da mensagem dessa noite: clamor dos gentios. Amém? Quantos são gentios aqui? Amém? Glórias ao Senhor. Então diz a palavra do Senhor: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Então ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme o que queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Abre um pouquinho para frente, queridos, em Marcos capítulo 7, versículo 24. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Jesus. Pai, é a tua misericórdia, somente ela. Por isso, nesta noite eu me despojo, Senhor, me despojo de todo o meu eu, Senhor, de todas as minhas forças, Senhor. Senhor, se o Senhor não estiver ministrando, Senhor, nada vai trazer edificação nesse lugar. Por isso, nessa noite, prepara o nosso coração, meu Jesus. Pai, para que nós possamos ouvir a tua palavra que é doce, Senhor, a tua palavra que é sábia, a tua palavra que nos traz vida, que nos traz cura, essa palavra viva, eficaz, essa palavra, Senhor, que quebra os grilhões, que arrebenta as correntes, essa palavra, Senhor, que ressuscita os mortos, essa palavra, Senhor, que cura os enfermos, que liberta os oprimidos. Ministra aqui, Senhor, em nossos corações nessa noite. Nós declaramos a glória do Senhor neste lugar. Nós queremos rejeitar todo espírito de incredulidade neste lugar. Senhor, nós não aceitamos, Pai. Ô Espírito Santo, o Senhor é livre aqui para nos dirigir nessa noite. Por isso, trata do nosso coração, Senhor. Trata da nossa vida. Que possamos entregar a nossa vida totalmente no Senhor, em Ti. O Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é a razão da nossa vida, e nós queremos nos deleitar em Ti nesta noite, queremos abusar de estar em Ti, Senhor. Oh Senhor, possamos descansar o nosso coração nesta noite. Oh xalarama, xalarama, aleluia. Queridos, clamor dos gentios, amém? Se a gente estudar o livro de Mateus, no capítulo 15, nos mostra que classes de pessoas vinham ao encontro de Jesus. E se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Mateus 15, se você observar ali no capítulo 15, versículo 1, nos diz que alguns fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e começaram a questionar Jesus. Amém? Então começaram a interrogar Jesus, o porquê disso, o porquê daquilo. E mais tarde, mais uma classe de pessoas, de homens naquele lugar, que eram os saduceus, que eram inimigos, né, dos fariseus, se juntaram a esse grupo para atacar Jesus, para, rivalizar aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus pregava. Amém? E sabe, queridos, eles estavam então se juntando para perseguir
a vida de Jesus, o que Jesus trazia de ensinamento àquele povo, amém? Então desde o começo, desde a vinda do Senhor Jesus, havia conflitos entre esses povos e o Senhor Jesus, e entre os discípulos, né? Esses homens eram considerados doutores da lei, pessoas entendidas nas leis, né, do Velho Testamento. Então eram pessoas religiosas, eram pessoas que sim, conheciam a palavra, conheciam tudo aquilo que se passou com o povo de Israel, mas que não entendiam a chegada do Senhor, não entendiam a chegada do Messias. E o Senhor começou a ministrar forte ao meu coração, que muitas vezes neste mundo nós vivemos esse tempo, em que conhecemos a palavra do Senhor, em que somos doutores da lei, que somos doutores daquilo que o Senhor nos ensina, mas muitas vezes na nossa prática, não vivemos, falamos, aprendemos, lemos, cantamos, mas não vivemos. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Em quantas vezes, em quantos momentos nos entregamos à religiosidade, em quantas vezes nós nos entregamos e muitas vezes nos dizemos saduceus, fariseus, amém, irmãos? Então, queridos, esses homens eram ensinados por rabinos, e eles não mudavam, porque o ensinamento foi um ensinamento forte, e a missão, então, de Jesus sofria fortes ataques, fortes setas de confrontos haviam entre homens da lei com o Senhor Jesus, amém? E sabe, queridos, se a gente olhar de novo para esses dias, o mundo de hoje, 2014, só mudou o tempo, porque nós vivemos em muitas vezes confrontos com igrejas, confrontos com homens, que um dia pregaram e ainda pregam a mensagem da cruz, mas muitas vezes se deixaram a entrar no conhecimento, na forma, no jeito, amém? Muitas vezes as igrejas hoje, em não perder pessoas, começam a criar atrativos para que essas pessoas fiquem, e até mais, chamem mais pessoas. Vamos lá, que lá é um lugar legal, lá é um lugar que você vai ouvir que Jesus prospera, Jesus cura, entende, querido? Então nós começamos a entender que nós estamos banalizando, estamos barateando a mensagem da cruz, estamos barateando aquele sacrifício vivo na cruz, a troca de prosperidade, a troca de uma vida saudável, a troca de um intelectual inteiro, sábio. E o Senhor quer nos chamar a atenção nesta noite, porque nós não nascemos para ser mais um ou mais uma igreja, sim, que conheça a palavra, que conheça princípios, mas que esteja pronta para o novo de Deus, para que quebre protocolos, para que quebre, sabe, outro dia eu vi um irmão falando, eu gosto muitas vezes de estar participando das reuniões, porque nós falamos em línguas no meio do culto, na frente, lá atrás. Hoje estava meio devagar, né, irmãos? Vamos falar a verdade, né? Mas nós precisamos desenvolver os dons que o Senhor tem nos dado, amém, queridos? Eu creio, a Aline ministrou sexta-feira, nós cremos na igreja de Atos, essa igreja que se levantou neste mundo para prosperar, sim, mas para viver, sim, vidas sendo libertas, vidas sendo curadas. Eu creio que amanhã poderão chegar cegos aqui, e esses cegos começarão a enxergar. Eu creio, queridos, nós precisamos viver intensamente esse evangelho que qual nós falamos. Eu creio sim que amanhã pode haver um morto, e a pastora irmã pode orar e ressuscitar. O pastor Onibuso, deixa na mão dele para o morto ressuscitar. Irmãos, nós precisamos crer, viver esse evangelho vivo. Mas isso, queridos, não dá para ficar nos nossos lábios, mas precisa queimar no coração, entende? Essa ida lá na rua, lá na creche, não podemos ser empurrados a fazer isso, mas isso precisa queimar aqui dentro. Precisa queimar, sabe por quê? Porque existem vidas naquele lugar que estão morrendo e indo para o inferno, e nós muitas vezes estamos servindo de lustro para os nossos bancos,
Então nós precisamos sair do lugar que estamos de conforto e ir para as ruas, e ir para os lugares. Entende, querido? Lógico que nós vamos sim ter comunhão, vamos ser fortalecidos, vamos sim receber uma palavra de Deus, sim, vamos nos alimentar, sim. Mas o que nós temos feito, eu já estou até mudando a mensagem aqui, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Está transbordando, e se você não passar para outros, você vai perder a bênção, você vai perder a tua unção. Nós precisamos sim passar a outros. Agora, se você talvez esteja pela metade ou vazio, então vai buscar no Senhor, vai se encher da sua presença, vai se encher dele, porque o propósito dele é esse, te abastecer, te encher da sua presença. É somente dessa forma que vamos vencer esse mundo pesado, esse mundo que se levanta contra nós a todo momento. Queridos, quem eram esses povos? Fariseus. Era uma seita dos judeus, era uma seita numerosa, e insistiam, como eu falei antes, no cumprimento rigoroso da lei e das tradições. Eles se achavam os santos, mas eram pessoas pesadas, eram pessoas, sabe, que você, talvez se você estivesse do lado, você já percebia, você cheio do óleo, cheio da presença de Deus, você já estava percebendo que só havia ali lei, só havia ali cultura, mas não havia a essência, que era a presença de Deus. Se você observar em Mateus 3,7, esse versículo fala: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Aqui João Batista se levantou. Por quê? Porque há choques. Um homem cheio da presença de Deus, ele se choca com aquele que está vazio, com aquele que é cheio de regras e cheio de leis. Mas aquele sim que está cheio da presença de Deus, ele não consegue ficar perto, ele explode. João Batista explodiu aqui, irmãos: raça de víboras. Então, o nosso comportamento, nós precisamos mudar esses ambientes de religiosidade. Nós precisamos. Muitas vezes a gente ouviu já do pastor Luiz Hermínio que o ambiente, mas aquele ambiente é pesado. É pesado porque as pessoas que estão lá estão deixando pesado. Mas se você estiver no Senhor, plantado em Deus, cheio da glória de Deus, a partir do momento que você entrar naquele ambiente, a glória do Senhor está com você, e aquele ambiente é transformado. Aquele ambiente que talvez está oprimido, ele é liberto. Então, entende a responsabilidade que há em nós? Entende a responsabilidade do avivamento que precisa estar em você, estar em mim, estar na igreja do Senhor? Nós precisamos fazer a diferença, sim, do ambiente. Sim. Amém, queridos? Eles eram justos aos seus próprios olhos e inimigos de Jesus e de aqueles que entendiam o plano da redenção. Queridos, esses homens procuravam ridicularizar Jesus, sabe, queridos? E eu vejo muitas vezes que nós podemos nos encontrar nessa caixinha fechadinha, lacradinha, e viver o nosso mundinho, a nossa igrejinha, o nosso jeito de viver com Jesus. Mas o Senhor quer explodir essa caixa, o Senhor quer explodir essa forma, esse jeito. Queridos, o Senhor tem o propósito de fazer você, nós avançarmos com o propósito do reino de Deus, com o propósito de ganhar vidas. Às vezes a gente vê as igrejas preocupadas com dinheiro. Sim, eu creio numa igreja próspera. Sim, eu creio que nós podemos viver o melhor dessa terra, e a igreja do Senhor não são as paredes, somos nós. Então, se eu creio que eu posso viver, eu também creio que a nossa igreja pode viver. Agora, qual é a finalidade de eu prosperar? Aleluia. Eu não posso ficar guardando dinheiro no banco, ou ajuntando tesouros aqui. Mas o Senhor ministra ao nosso coração que sim, a igreja, nós vamos ter sim a condição financeira,
Mas nós vamos ser um repassador disso, sabe, queridos? Nós vamos repassar para aqueles que não têm, para aqueles que sonham em ter algo, e muitas vezes você tem abundância na sua casa. Hoje à tarde, o meu filho mais velho, ele começou a fazer uma manha que não queria colocar a calça. E a Aline foi comprar roupa, porque estava sem roupa de inverno, e comprou 3 calças para ele. E o Guto é um menino, ele é uma bênção na minha vida, meu filho, mas ele, para experimentar coisa nova, ele é tenebroso, ele é terrível, ele não gosta. Ele prefere colocar calça rasgada, mas não colocar nova. E eu preguei para ele agora à tarde. Eu sentei ele, eu coloquei a vara do lado, irmãos. Mas não era o momento da vara, era o momento da conversa. Eu sentia de Deus aqui. E eu falei: filho, Deus tem te dado o melhor. Deus tem usado a empresa do papai, o papai. E Deus tem nos dado o melhor. Você tem essa calça bonitinha, linda. Olha que a mamãe comprou para você. E você não quer nem usar essa calça. Olha quantas crianças. Aquelas crianças que nós vamos lá falar de Jesus, elas não têm uma calça tão bonita igual essa. E ele começou a fazer assim. Então, queridos, o Senhor ministrou no meu coração que muitas vezes nós temos tanto. E às vezes, como uma criança que não sabe nem o que está fazendo, reclamamos. Reclamamos porque não serve, porque é apertado, porque está feio, porque a cor não é legal. Mas muitas vezes os lá de fora estão torcendo para ganhar uma calça igual aquela, ou um objeto igual aquele. Só para vocês saberem o resto da história, né? Vocês ficarem tranquilos. Ele foi persistente, não queria colocar. Eu falei: filho, é o seguinte, amanhã você não vai jogar futebol e pode ir com a calça velha. Faz o seguinte, vai com a calça velha. Passou uns 10 minutos, pai, puxa com a calça nova então. Entendeu? Então, queridos, esses homens e esses religiosos, eles não queriam abrir mão das suas leis, dos seus governos, dos seus jeitos, amém? E nós precisamos entender que quando nós entramos nesse lugar, onde nós não queremos abrir a mão para o novo de Deus, nós estamos quase entrando nessa classe de pessoas, religiosos, saduceus, fariseus. Deus me falou forte comigo, Jair, olha que começo bonito. E vocês sabem, irmãos, eu tive um sonho. Uma vez eu sonhei, e Deus me deu muitos sonhos antes de começar esse projeto, que eu estava pregando, ministrando no meio da igreja, e que o Senhor, e eu falava: Senhor, mas por que eu estou ministrando aqui? Porque você precisa tocar nas pessoas, e é de uma maneira simples, é na simplicidade. E quando eu olhava para fora daquela igreja azul, eu via um moço rodeando a nossa igreja e tentando achar brechas para adentrar. E eu perguntava: o que é aquilo? Aquilo é o espírito da religiosidade. Ele quer entrar nessa igreja dentro em vocês. Então é uma coisa muito forte isso, querido. Nós não podemos perder a glória. Nós não podemos perder isso. Melhor um dia na presença dele do que 1000 fora dele. Nós precisamos, queridos, entender esse chamado, esse propósito. Nós precisamos. E sabe, querido, nós nos atentamos muito a isso. Porque eu, Jair, velho homem, eu sou meio religiosão. Muitas vezes a gente tem a forma, o jeito. Eu sou cristão desde criança, cantava na igreja. E muitas vezes o Senhor o Senhor falava comigo: esse jeito teu aí é jeito seu, deixa eu fazer. Muitas vezes com o microfone na mão, senhor, ministrando louvor, e era o jeitinho decoreba. O Senhor quer tirar você da decoreba, irmão. O Senhor quer te trazer para a luz, para o novo, para fora da caixa. Mas nós precisamos querer isso, entender que nós somos chamados para isso e querer isso. Olha só o que fala em Mateus 12:14. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar Jesus.
Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. É exatamente isso. Eles queriam matar, atravessar a religião, matar o plano que Deus tinha para essa nação, para esse mundo, com a religiosidade. Aleluia. E nós temos várias pessoas de renome na Bíblia. Eu peguei duas só aqui. Saulo de Tarso, Atos 23:6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Saulo foi aquele que se levantou contra a igreja do Senhor. Saulo foi, no momento de Estevão estar pregando, ministrando, foi aquele que recebeu as roupas de Estevão. E você estudando um pouco mais da história, você vê que ele foi uma espécie de supervisor do homem apedrejar até matar aquele homem. Mais um religioso, mais um doutor de lei, um que sabe tudo. Queridos, nessa noite, o Senhor quer transformar a nossa vida, como transformou a vida de Saulo, a Paulo. O Senhor quer transformar a nossa maneira de pensar e de viver, e de enxergar na vida de outros um potencial, uma chance. Essa semana eu fui trabalhar com um vendedor no Rio Grande do Sul, e aquele menino, ele tem se destacado muito na empresa, muito. E nós fizemos uma venda assim, absurda. Deus assim, nos assustou. E depois que eu fiz aquela venda com ele, ele falou assim: olha, Jair, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca trabalhei numa empresa em que começa a reunião com reza, termina com outra reza, e você fala de Deus, e o seu Aloysio também fala. E eu nunca trabalhei. Você sabe do negócio? O que foi, Giovanni? Tomara que ele escute essa palavra pela internet. Eu vou mandar para ele essa palavra. E aí, na casa dele, a esposa quis fazer uma lasanha para mim, para me receber. E eu falei: Giovanni. E ele falou para mim: Jair, sabe de uma coisa? Eu comecei a fazer isso também. Antes de sair de manhã de casa, eu rezei. Quando eu cheguei em casa, eu rezei. Quando eu fui dormir, eu rezei. Então eu rezei. Glória a Deus! Deixa falar, rezei. Ele está entendendo o propósito. Oh, aleluia! Vai rezar, pode. Está entendendo que nós temos um plano de salvação para ele. Queridos, quando eu vim embora para cá, para essa cidade, para esse lugar, eu e minha família, nós não viemos para simplesmente abrir uma empresa, abrir um negócio, mas nós entendemos que era um plano de Deus para as nossas vidas, para fazer a obra de Deus, sim. Antes de qualquer coisa, empresa prosperar ou qualquer coisa assim, era fazer sim o plano que Deus tinha para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para minha família. E eu profetizo que começou já essa boa obra, que essa segunda casa será melhor do que a primeira. Então, queridos, nós precisamos entender o chamado para o reino de Deus. Nós precisamos entender. Havia um outro homem chamado Nicodemos. João 3:1, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele queria o quê? Nascer de novo. Aquele versículo famoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nasceu numa conversa com esse homem. Ele questionou o Senhor: mas como nascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos nascer de novo, querido. Ah, mas eu já sou batizado no Espírito Santo. Ah, mas eu já entendi a proposta do plano do reino de redenção, do reino de Deus. Eu tenho falado para a igreja o seguinte: queridos, nós precisamos chorar todo dia. Se não chorar um dia, alguma coisa não está legal. Vai chorar, irmão. Vai chorar. Ali antigamente falava: mas não tem que de chorar, né? Lembra que você brincava comigo? É uma benção na minha vida. Mas nós precisamos chorar todo dia. Sabe por quê? Porque é lá no choro, é lá nas lágrimas que você vai gemer, que você vai interceder, que você vai brigar, que você vai entrar no reino.
Aleluia, aleluia. Queridos, a história conta que se alguém desejava livrar-se da responsabilidade, essa história de Mateus 15, que se a história, o diálogo entre Jesus e os homens, conta o seguinte, que se alguém quisesse se livrar da responsabilidade, depois de ter os seus pais idosos, então, era errado, porque a lei, ali nos ensinava, a lei falava que nós precisávamos cuidar dos nossos pais até quando eles fossem idosos, não é? E Jesus ali começou a questionar com eles. E sabe, queridos, era uma declaração falsa daqueles homens, porque eles, o que eles faziam? Eles vendiam as coisas, os seus bens ao templo, esperavam os seus pais morrerem, e depois que os seus pais morrerem, eles iam lá e resgatavam, negociavam. Aleluia. E sabe, os escribas faziam isso. Eles queriam reaver os seus bens. Então, entende? É aquela troquinha. Eu te dou isso, você me dá isso. Eu oro e jejuo por isso, e Jesus me dá isso. Eu preciso de um carrinho novo. Eu vou casar agora, preciso de uma casinha nova. Não é? Eu agora preciso receber um aumento. Então é o seguinte, eu vou fazer a campanha das 7 semanas. E aí nós entramos na campanha das 7 semanas. Irmãos, eu não sou contra a campanha não, irmãos. Mas o coração e o íntimo da pessoa, ele já entrou na linha de ser um fariseu, porque ele está fazendo troca com Deus. Pode perceber, eu era de igrejas atrás, e foi uma bênção na minha vida, e são até hoje bênção, mas muitas vezes nós entramos nesse acordo, como os saduceus faziam aqui, vendiam as coisas para o templo, esperavam seus pais morrerem, e depois iam lá e pegavam de volta, faziam acertos. E muitas vezes nós estamos trocando, nós estamos já esquecendo há muito tempo a cruz, o ide à cruz. Amém, queridos? Então nessa noite, Jesus chamou esses homens de hipócritas. Ali na frente, o versículo, olha só o versículo 7. Hipócritas, bem que profetizou Isaías sobre vós, denunciando, versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas pelos homens. Versículo 10. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. Então, queridos, o Senhor começou a explicar aos seus discípulos, aqueles que estavam ali. E sabe de uma coisa? Até os discípulos, se você observar no versículo 12, olha o que os discípulos falaram: Jesus, sabe que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas suas palavras? Até os seus começaram a ter talvez uma dúvida, talvez um temor. Jesus, vai devagar, vai mais leve, porque esses homens não estão gostando desse discurso, desse ensinamento seu. Entende, queridos? Queridos, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. No versículo 13. Tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que não foi, ou melhor, toda planta que Deus não plantou, será exterminada. Então, queridos, qual é a planta? O que temos plantado? O que temos deixado que Deus plante nas nossas vidas? O que nós temos plantado na vida de outros? Amém? Queridos, olha só, o versículo 17. Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Aqui Jesus entra num vocabulário muito raro. Raro e difícil de escutar. Porque essa palavra vem do grego, né? Apedrona, que significava esgoto, privada ou latrina. Então Jesus está nos mostrando que não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. E aqui fala do coração, aqui fala do que nós estamos ouvindo,
aqui falam aquilo que nós estamos entendendo. Entende, queridos? Então não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai. Olha só o que diz o versículo 11, 18 e 20. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Aleluia. Então, queridos, é exatamente isso. É a nossa língua. E aqui já daria uma outra palavra, outra mensagem. Porque nós precisamos cuidar do que a boca fala, do que o coração está cheio. E o Senhor quer nos ensinar essa noite. O Senhor quer nos ensinar essa noite a termos nojo, muitas vezes, dessa religiosidade. A dizer que somos sábios em saber e praticar as leis. Mas o que o Senhor quer nos ensinar, que não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E nós precisamos ter a nossa língua afiada nas coisas do Senhor. Ter as nossas palavras baseadas nas coisas do reino de Deus. Amém? Olha o que diz o versículo, se você tiver a sua Bíblia, Tiago 3, de 6 a 12. Assim também, Tiago 3, de 6 a 12. Aleluia. Diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aleluia. Entendemos que o nosso clamor não pode ser o exemplo nos doutores da lei. Não é na força da religião, não é na força humana, não é na força do intelectual meu e seu, que nós vamos convencer o perdido, o pecador, aquele que precisa do Senhor. Mas, no versículo 21, nós temos um exemplo de uma mulher, de um outro povo, uma mulher da região da Cananeia, de Canaã, obrigado. E ela entendeu, ela chegou clamando ao Senhor pela misericórdia. Ela precisou sim enfrentar problemas. Por quê? Era uma mulher de outra nação, acho que era grega, né? Eu não lembro agora, eu estudei, mas não lembro se era grega. Era uma mulher gentia, enquanto que Jesus era judeu. Então, olha só, era uma mulher que não era do convívio do povo de Jesus. E você já imaginou você chegar num lugar que você não conhece ninguém e chegar lá? Você já foi naquela festa que você vai sozinho, você tá tudo pronto para você e a sua esposa ir. Então, uma festa que você não conhece ninguém, mas você foi chamado. E aí a sua esposa não pode ir para alguma situação e você precisa ir sozinho. E aí você chega naquele lugar, você e Deus, porque você não conhece ninguém. Estou assim contando uma história que é difícil acontecer, né, irmão? Mas entenda. Você não se sente meio sozinho? Você vai ter que, o que vai acontecer? Você vai ter que procurar amizade, você vai ter que conversar com um. Aí você vai ver a gravata do irmão e fala: mas que gravata bonita sua, né? Para tentar puxar um assunto. Não é verdade? Não é? Outro dia a gente foi no casamento dos irmãos, né?
A gente não conhecia muita gente, mas conhecíamos lá, né? Alguns irmãos, os noivos, conhecemos o pastor e a pastora, não é? Conhecemos também, estava o Isaac e a Marina, o moço. Então ficou fácil, a gente conversa, está numa mesa. Mas você sozinho, num lugar onde não conhece ninguém, não é? Eu lembro quando nós chegamos aqui em São José. Era eu, a Aline, o Aloysio, a Cidinho e o Jean. Nós sim, mas ninguém, não conhecia nada, nem igreja, nada. Então, vamos ligar para alguém? Para a casa do meu cunhado e do meu irmão. Não tinha outra casa para ligar. Só tinha eles, entende? E essa mulher chegou nessa situação. Essa mulher chegou nesse ponto. De quê? De não conhecer ninguém, mas de enfrentar, seja qual for o ambiente que ela vivia, por causa de uma situação que ela estava vivendo. E a situação, é o Mateus. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, nós não precisamos de protocolo aqui não, né, irmãos? Amém? Vocês deram risada de mim, né? Eu pego vocês depois, hein? Irmãos, era o filho dela que estava mal, sabia? Era o filho. E quando você ama o seu filho, e quando você ama alguém do seu lado, da sua família, você vai na China, no Japão, mas você enfrenta. Você enfrenta porque você ama e você quer o melhor para ele. E esse é o papel meu e seu aqui em São José. Eu preciso sim ser pai de multidão, mas na hora de você enfrentar o problema, você vai aonde for, pelo teu filho que está morrendo lá fora. Entende, queridos? E essa mulher foi corajosa. Essa mulher era das nossas, porque ela enfrentou. E olha, era uma sociedade de domínio de homens, sabia? Ela teve que se expor. Se ela tivesse vergonha, então já foi embora essa vergonha. Não é, Jusmar? Eu que sou meio tímido, irmãos, eu acho que eu não ia ter coragem dessa mulher aqui. Por quê, né? Aleluia. Aleluia, a Ele seja a glória. Olha só, em João 4:27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Aqui é aquele texto da mulher samaritana. Uma mulher também fora das suas tradições. Então a gente pode entender que quando estamos fora do nosso habitat, tudo se torna difícil. Agora eu quero dizer para você o seguinte: quando você tem um plano, quando você tem a motivação correta, tudo começa a se tornar fácil. Quando você tem o Senhor dirigindo a tua vida, tudo começa a se tornar tranquilo. Porque quando você tem o Senhor dirigindo você, você não precisa fazer força, mas a glória que está em você te leva, e te leva a conquistas, e te leva ao lugar que você precisa estar. E o Senhor realmente, até Jesus dificultou a vida dessa mulher. Olha só o versículo 23. Os discípulos estavam contra ela, pois se tornou insistente em falar com Jesus, pois foram incentivados pelo silêncio do mestre. Jesus manda essa mulher ficar quieta, ela não para de gritar aqui, por favor. Poderia ser mais uma razão dela existir, mas ela estava olhando, ela estava torcendo, ela estava vibrando, porque ela tinha alguém para ela defender, que era o seu filho. E ela sabia que o Rei dos Reis, Jesus, estava ali. O nosso mestre poderia curar, poderia reverter aquela situação. Então essa mulher não enfrentou só a situação de ser uma mulher fora da sua realidade, do seu povo, mas ela enfrentou uma situação de ver aqueles que andavam com Jesus, de rejeitá-la. E olha para frente, irmãos. Olha o versículo 26. Ou melhor, aleluia. Quando o irmão fala, quando o pregador fala aleluia, é porque ele está meio perdido, mas ele vai se achar, viu, irmãos? Jesus respondeu aqui para eles: eu não fui enviado senão a ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o versículo 25 fala assim: chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Queridos,
Ela não chegou e falou: Jesus, eu preciso de uma oraçãozinha aí. Mas ela suplicou, ela se humilhou, ela se ajoelhou. Então é exatamente isso que essa mulher nos ensina essa noite. Não é de qualquer forma, não é com um jejunzinho, não é com uma oraçãozinha de terça à noite, mas é a minha vida centrada todos os dias em Deus, e pagando-se um preço, sim, pelas vidas que estão aí fora, perdidas. Agora à noite, no princípio do nosso culto, o Eric veio falar para mim: Jair, tem uma mulher lá embaixo com tuberculose, ela quer conhecer você, o Silvio, ela precisa de oração. E eu lembro que essa mulher, nós já demos uma Bíblia para ela. Quem deu aquela Bíblia para ela? Foi a Sônia Xavier. A mesma mulher estava aqui. Querido, se ela está aqui, ela está pedindo, ela está implorando, porque uma coisa precisa acontecer na vida dela. E o nosso papel é sim, nos impulsionar para ouvir esse povo, essas pessoas. E essa mulher, queridos, ela enfrentou sim a humilhação de se ajoelhar: Senhor, socorre-me, Senhor, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus, olha o que Jesus fala: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação? Sabe o que significa os pães dos filhos? Fariseus. Jesus considerava aqueles homens, por mais que eram fariseus, filhos. Sabe o que significa os cães ou cachorrinhos? Gentios. Aleluia. O Senhor ministrou forte ao meu coração que nós, que conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra, temos pão a todo momento. Toda hora que precisamos, ligamos o pronto-socorro e temos o maná de Deus. E essas pessoas que estão lá fora, que são cachorrinhos, estão torcendo para cair migalhas da mesa que nós estamos comendo. Então o Senhor quer ministrar essa noite ao nosso coração, que nós precisamos entender e valorizar o que nós vivemos, praticar esse reino, não em cima de quatro paredes, não tocando e cantando, ministrando com o microfone na mão, mas, meu irmão, ir lá na rua, pegar na mão, abraçar. Sábado que vem nós temos esse projeto com essas crianças. Por favor, aproveita a oportunidade. Essas crianças, essas famílias, elas têm migalhas da mesa, e nós estamos sentados nessa mesa. É difícil falar um negócio desse, mas é verdade, queridos. É difícil. Nós temos uma Bíblia para estudar. Eu abro o meu armário onde eu estudo. Eu tenho 4, 5, 6, 10 Bíblias lá, livros de tudo que é jeito. Pão, muito pão, excessos de pão. Enquanto que muitos nas ruas e fora delas estão torcendo para cair migalhas de mesas, estão torcendo para cair farelos desses pães que nós temos em abundância. E o Senhor me levou ontem à noite a olhar para mim, para minha esposa, para nós, e ver a abundância que temos. Então, queridos, nós precisamos deixar essa religiosidade de lado. Precisamos sim alimentar os cachorrinhos, os cães de estimação. Queridos, quando Jesus falou isso para essa mulher, eu não sei, mas eu teria vergonha e talvez fosse embora. Mas ela insistiu. Ela insistiu naquilo que Deus tinha para ela, naquilo que Jesus tinha para ela. Quantos de nós, na primeira derrotinha, no primeiro probleminha, nós abandonamos, nós nos frustramos. Eu me frustrei com meu irmão hoje, com a minha família, eu não aguento mais, eu desisto. Outro dia eu tive que dispensar um funcionário, e eu fui ansioso para ouvir dele: ô seu Jair, me dá mais uma chance. Ele falou o seguinte: eu só vou pedir para o senhor então me mandar embora no dia tal, para mim poder receber o seguro-desemprego. Eu levei um balde de água gelada em mim, porque eu torcendo para ele: não, me dá uma chance. Não, ele estava preocupado já com o seguro-desemprego. Então nós não damos valor.
a esse evangelho que está sendo pregado, ministrado, essa palavra que está aí abundante para nós. Sabe, queridos, quando nós nos posicionamos de forma certa, não terá argumento algum que vai nos convencer de chegar ao perdido e falar de Jesus. Não vai ter argumento. Sabe por quê? Porque isso vai queimar dentro de nós. E isso precisa queimar dentro de nós. Queimar por essas pessoas que estão perdidas aí fora. E essa mulher queimava o seu coração por aquele filho que estava endemoniado. Então chegou a mulher, adorou. E olha só o versículo 27. Nós já lemos, né? Não, olha o que ela falou. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Ela contra-argumentou aquilo que Jesus falava a ela. Então Jesus levantou a bandeirinha branca e falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito o que tu queres. E naquele exato momento, seu filho ficou são. Todos os demônios que habitavam na sua vida foram embora. Em Lucas fala que o menino estava deitado na cama. A insistência, a persistência de saber e querer viver esse reino. Nós não estamos talvez mudando daqui para ir para outro lugar, para ficar mais bonitinho. Não. É para sim abrir oportunidade para que outros se acheguem. Outros vão até lá. Aleluia. Aleluia. Ela fez uma oração simples. Muitas vezes nós queremos fazer uma oração bonita. Aleluia. Queridos, compaixão é você se sensibilizar com o sofrimento de alguém. De alguma forma você ajudar para evitar ou diminuir o sofrimento de uma pessoa. E isso tocou o coração de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Você que é batizado no Espírito Santo, aí você aí no seu lugar, começa a falar em outras línguas. Fica em pé, querido, nessa noite. Chore canta laramacai. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais vou se esquecer de ti. Talvez é a sua mãe que te abandonou, sua família. Eu jamais vou se esquecer de ti. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. E você não aceitou. Xalaramachaias. Oh, Shekalaramachaias, Sherikalaramachaias. Oh, fecha os teus olhos nessa noite. Fecha os teus olhos nessa noite. Nós temos aqui um posicionamento a tomar, a sermos doutores da lei, saduceus, fariseus, ou qualquer zeus da vida, ou podemos tomar uma atitude de ser igual a essa mulher cananeia, que enfrentou os seus opressores, que enfrentou as suas dificuldades, que enfrentou tudo aquilo que estava rodeando e que dava ao contrário a ela, mas ela insistiu, ela foi. E o Senhor quer desafiar em você nessa noite. Igreja do Senhor, vai. Saia de lugar que você está de conforto e vai. Saia do lugar e vai. Eu quero nessa noite te convidar. Você fecha os teus olhos. Talvez nessa noite você já tenha o Evangelho como um Evangelho barato. Talvez nessa noite você tenha o Evangelho de Cristo com o Evangelho da prosperidade, da cura.
e já se esqueceu do evangelho da cruz, aquele que você precisa morrer, aquele que você precisa ser crucificado. Então essa noite eu quero te convidar para você se entregar a Ele de novo, a você persistir nele, a olhar para Ele e deixar que Ele te leve. Se você se encontra nessa condição de mudança na sua vida, queridos, eu nem sei o que fazer aqui, não sei se chama para frente, não sei se... Levanta a sua mão só, levanta, não precisa vir aqui não, nós vamos orar com você aí mesmo. Levanta a sua mão, chega de religiosidade, chega de um evangelho talvez sim barato, um evangelho de qualquer forma. Levanta a sua mão, querido, é uma mudança na sua vida. Essa mulher precisou se posicionar no Senhor. Muitos dos israelitas eram privilegiados, mas perderam suas oportunidades. Mas muitos dos gentios, que somos eu e você, destituídos, talvez demitidos, exonerados, pobres, mas que vão receber oportunidades. E o Senhor te dá essa oportunidade essa noite. Senhor, traz nessa noite aqui sim dores de parto, dores de parto aqui nesta noite, por vidas que estão perdidas lá fora, por vidas, Pai, que muitas vezes dependem de mim e dos meus irmãos, e nós te pedimos nessa noite, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Abre o seu coração nessa noite, querido, abre a sua vida nessa noite, não fica quietinho aí não, abra os seus lábios e confessa, abra os seus lábios e profetiza, não sobre outro, mas sobre a tua vida.